Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Essa é mais uma aula nossa, tá galera? O tema de hoje é queda livre. Na aula passada, não sei se vocês lembram, era a equação de Torricelli. Eu deixei lista de exercícios para vocês fazerem, demonstrações aplicando a fórmula em algumas questões. Procure-me depois para tirar essas dúvidas, né? Porque eu não quero que ninguém fique com dúvidas. Pessoal, o tema hoje é queda livre. Tem duas competências que a gente vai abordar hoje, a competência específica 1 e a competência específica 3 da BNCC e as três habilidades que estão aparecendo aqui na tela. Pessoal, o que é a queda livre? Ela é um tipo de movimento uniformemente variado em que um corpo é abandonado em velocidade inicial zero e cai apenas sob a ação da gravidade, tá? Sem a resistência do ar. Pessoal, antigamente, muito antigamente, tinha uma ideia aristotélica de que a massa influencia na queda livre, tá? Então, a massa do objeto iria influenciar, então, a queda do objeto. Quando a gente fala que é sem a resistência do ar, isso não acontece, tá? A massa do corpo não influencia. Quem refutou essa ideia aristotélica foi Galileu Galilei. Ele fez lá uma experiência, lá um experimento científico na Torre de Pisa, quando ele lançou duas esferas metálicas de massas distintas, soltou lá e elas caíram ao mesmo tempo, tá? Então, por que a massa não influencia na aceleração do corpo? Por que a massa não influencia na aceleração do corpo? Exatamente. Por conta da segunda lei de Newton, que a gente aplica ela e a gente encontra o quê? Na segunda lei de Newton, a gente tem que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? E a gente também tem uma fórmula que é a fórmula do peso, que é a massa vezes a aceleração, só que a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade é este númerozão aqui, então 9,866,5 metros por segundo ao quadrado. Para a gente não ter que usar esse número gigantesco, eu aproximo ele para 9,81 metros por segundo ao quadrado. Igualando as duas equações, a gente consegue anular as massas e a gente encontra que a gravidade vai ser igual à aceleração. Né? Ela mostra que sem resistência do ar, a aceleração de um objeto em queda livre é a mesma aceleração da gravidade. Gente, na queda livre, assim como em toda cinemática, a gente tem equações. A primeira equação que a gente tem é a função horária da posição. A função horária da posição nos diz o quê? Que em um certo instante de tempo, um objeto vai estar em um certo lugar no espaço, certo? Essa é a equação. Então, a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Então, vamos aqui por exemplo. Um objeto é abandonado a partir do repouso e cai livremente por 3 segundos. Considere gravidade como 9,81 metros por segundo. Se a gente for aplicar aqui, a gente vai ter que o tempo é isso. A gente aplica 9,81 vezes o tempo, que é 3 ao quadrado, e divide por 2 e a gente vai encontrar a nossa aceleração, tá? Que é aproximadamente 44,15 metros, tá? Também a gente tem como encontrar o tempo de queda livre, tá? Então, o tempo de queda livre é dado por raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Essa é a formulazinha. Então vamos para o exemplo. Um objeto é abandonado de uma altura de 45 metros, tá? E qual que é o tempo para ele atingir o solo? Então a gente vem aqui, tempo é igual a raiz, certo? E aplica 2 vezes 45, vai dar 90. E 90 dividido por 9,81 metros vai dar quanto? Aí a gente faz a divisão primeiro e depois da divisão a gente encontra a raiz, tá?
O tempo vai ser aproximadamente 2,72 segundos, tá, pessoal? Agora, a última equação é a equação da velocidade em função da distância, tá? É uma derivação da equação de Torricelli que a gente viu na aula passada. Então, a gente tem que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a distância percorrida, tá? Essa é a equação. Então, vamos aqui. Um corpo em queda livre percorre 45 metros a partir do repouso. Qual que é a sua velocidade ao fim da trajetória? Então, ao fim da trajetória, qual que é a velocidade desse corpo? Então, a gente vai colocar 2 vezes 81 metros vezes 45, certo? Se eu não estou errado, a velocidade vira uma raiz. Isso tudo aqui vai dar 900. Vamos conferir aqui, pessoal. Fazer aqui na calculadora. Dá 900. E agora a gente faz aqui a raiz quadrada e a gente encontra que é aproximadamente 30 metros por segundo é a velocidade ao fim da trajetória. Gente, na queda livre a gente também tem alguns gráficos, e são dois. É o gráfico da posição em queda livre, que é a posição pelo tempo, que dá uma parábola, tá? Essa é a equação, então é a posição da posição, é a equação da posição, que engraçado. E a gente também tem o gráfico da velocidade em queda livre, que é a velocidade é V igual a G vezes T, tá? Basicamente isso, galera. Gente, para física ficar mais dinâmica, o que acontece? Eu gosto de trazer algumas inovações, certo? Que é o que a gente vê aqui na competência específica, que a gente às vezes tem que utilizar TDIC, né? Que é a TDICS, que a gente chama, né? Tecnologias Digitais em Informação e Comunicação. Gente, o que eu trouxe aqui para vocês que aborda uma TDICS? Esse questionário aqui. São 10 questões, tá? Elas abordam a queda livre de uma forma mais dinâmica. É um joguinho, a gente vai fazer aqui. Eu vou responder algumas questões, tá? Para ficar mais dinâmico, a gente traz a teoria, a gente traz as contas, tá? Lógico que não só isso vai ser avaliado, tá? Mas sim a parte o que vai ser avaliado também são uma lista de exercícios que eu vou dar para vocês depois disponibilizá-la em PDF, tá? Mas isso aqui é para ficar um pouco mais dinâmico, para ficar bem mais legalzinho. Então, o que caracteriza o movimento de um corpo em queda livre? Movimento uniforme horizontal? Não. Velocidade constante durante toda a queda? É uma velocidade constante, mas não é uma velocidade, é uma aceleração, porque é a aceleração da gravidade, certo? Aceleração variável e trajetória curva? Não. Aceleração constante e em uma trajetória vertical. Qual o valor da aceleração da gravidade aproximadamente? É lógico que é 9,81 metros por segundo, tá? Não é 9,7 metros por segundo. 10 é uma aproximação também, mas é uma aproximação um pouco mais equivocada, tá? Pessoal, essa foi a aula, tá? Depois vocês terminam o questionário, eu já respondi algumas questões aí para vocês, tá? Se não fica muito fácil. Pessoal, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. De suma, mas tudo entendido, tá? Porque o meu intuito aqui é ensinar física para vocês de uma forma dinâmica, de uma forma mais fácil, tá? Sempre estou trazendo exemplos, sempre estou explicando aqui de uma forma mais simples. Essa foi a aula, fiquem bem, se cuidem e bons estudos, pessoal. Até a próxima aula.